oportunidade para falar sobre investimento no seu sonho, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: eu vou fazer uma faculdade particular, vou pagar por isso, né? Eu vou ter um gasto. Não, você vai ter um investimento, você vai investir no seu futuro. E na educação, nunca é demais, né? Estudar. Já estudei. Não, continue estudando, estuda de novo, faz um curso novo, né? Quer mudar de profissão, tá aí a oportunidade para você mudar de área também. E para isso, a gente chamou aqui o nosso amigo William para participar novamente conosco e falar sobre a semana de matrículas da Atenas. Bom dia. Bom dia, Milena. Bom dia a todo mundo. Como você falou, é um excelente investimento. Na verdade, eu acredito que seja o melhor investimento. É o único investimento que é certo, né? Eu sei que tem outros legais também, mas a educação é o maior e melhor investimento de todos. Eu trouxe aqui comigo, Milena, a Silene. A Silene é nossa supervisora pedagógica, com diversas formações na área acadêmica e de educação, que é a principal personagem no ensino-aprendizagem do nosso professor e do nosso aluno. Que bacana. Bom dia, Silene. Bom dia, Milena. Silene, tudo bem. Fala pra gente, já que você é a supervisora, né, pedagógica lá da Faculdade Atenas, fala pra gente qual é a função dessa supervisão pedagógica. Então, Milena, na Faculdade Atenas nós temos 2 cursos presenciais, que são o Direito, que é um curso na área de Ciências Humanas, e a Medicina, que é na área de Ciências Biológicas e Saúde. E ambos os cursos, então, nós podemos ver que o professor, ele não tem formação nenhuma pedagógica, ele não tem uma licenciatura que tenha disciplinas que o treine a ser um professor. Então, o papel da supervisão pedagógica é fazer com que o professor, na verdade, os professores, assim, nem sempre gostam da minha presença. Por quê? Porque o meu papel é supervisioná-los no sentido de saber se eles estão aplicando os conteúdos de forma correta. E como a Faculdade Atenas tem a obrigação, vamos dizer, de aplicar metodologia ativa, é necessário que o professor desempenhe esse papel. Então, não há um porquê do professor dar apenas uma aula expositiva. Então, o meu papel é estar lá supervisionando. Se ele está dando aquela aula básica, apenas falando, né, no ouvido do aluno, e muitas vezes o aluno dorme, fica desmotivado, porque não tem aplicação da metodologia ativa. Então, eu fico presente na aula do professor, observando todas as atitudes dele, de como ele aplica os conteúdos, e aí eu tenho um formulário da qual eu anoto tudo sobre o comportamento dele, sobre a aplicação da aula dele, e depois eu tenho um feedback individual com cada professor e eu treino eles para que eles façam a aplicação de metodologia ativa de forma correta. Ou seja, faz uma avaliação, olha, você precisa melhorar nesse quesito, nesse, para que os alunos seja beneficiado. Absorvam melhor o conteúdo. E o mais importante é que aqui no município de Sorriso, a Faculdade Atenas é a única que se preocupou com isso. A gente não tem faculdade nenhuma que tenha supervisão pedagógica para os professores. Então, a maior parte das faculdades, eu acho que não atinaram ainda para essa preocupação. Então, nós vemos assim a importância da gestão ter dado esse valor para o supervisor e lembrar de que o professor que não é formado numa área de licenciatura, ele não aprende nenhuma disciplina pedagógica na sua formação. Então, ele não tem formação para ser um professor. Então, a faculdade precisa dar esse reforço para o professor para que ele, de fato, ensine de uma maneira correta. Que bacana. Você falou, então, sobre, entre a sua fala, explicando sobre a sua função, você falou também sobre essas metodologias ativas, né? No contexto do direito, como que ela funciona? Então, a metodologia ativa, ela foi fundada por Weber, né? No início da década de 20. E por quê? Porque até então os pesquisadores da educação na época observavam essa questão da aula só expositiva. E de que uma aula da qual o aluno aprende, não apreende. Apreende significa que ele coloca em prática o conteúdo que ele tem aprendizagem comum. Então, assim, a metodologia ativa no curso de Direito, a gente faz com que o aluno ele deixe apenas de absorver conteúdos teóricos e coloca a questão da prática. Como eu falei do Weber, que na década de 50, né, que era no início do século 20, ele idealizou metodologias, como ele era norte-americano, então a maior parte das nossas metodologias ativas são tudo termos em inglês. Então, por exemplo, storytelling, que é um tipo de metodologia ativa. O professor conta fatos, né, às vezes criminais, às vezes de direito de família, qualquer tipo de
que está ligado ao direito, e aí o aluno vai observar aquilo e vai fazer um julgamento como se ele já fosse o advogado. Então, fazendo com que... Qual lei que se aplica aquilo? Né? Que tipo de estudo, enquanto advogado, eu posso fazer em relação àquele tipo de conteúdo? Entendeu? Então, a maior parte, por exemplo, roleplay, é um júri simulado. Então, lá nós temos um NPJ, né, maravilhoso, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas na Atenas, que não há faculdade nenhuma que tem um núcleo daquela forma, que é lindo, que Já talvez ficamos sabendo. vocês viram, O William talvez já nos falou. a imagem, né? Então, os alunos já estão indo, mesmo ainda o núcleo não sendo, ainda inaugurado, eles já estão indo lá para o núcleo, fazendo as práticas como se eles fossem advogados. Olha. Então, o role-playing, ele é uma prática da qual se lança para o aluno, como se ele fosse fazer uma defesa de um determinado, né, cliente dele, vamos dizer. E aí ele vai estudar aquilo lá, ele vai formular como ele já fosse advogado. Então, a metodologia ativa é trazer essa junção. Se você procurar um conceito do que é metodologia ativa, você vai encontrar que a metodologia ativa é uma metodologia aplicada onde o aluno fica como protagonista. Ou seja, ele vai pensar de forma eficiente na lei, né, em todas as suas práticas jurídicas e legislação, e já vai, dentro da faculdade, se comportar como um advogado. Que bacana, né? Olha só. E para quem quer fazer o curso de Direito, meu amigo William, como que a pessoa pode fazer? Procura você, está tendo promoção ainda? Para os descontos dessa semana? Com certeza, nós estamos com desconto, né, nesta semana. O aluno o candidato de direito que deseja fazer parte desse universo, como a Silene falou, né, muito dinâmico, participativo, pode nos procurar. Nós estamos com descontos de 50% extras. Então, além da bolsa que o aluno já tem durante o curso, na primeira mensalidade ele recebe um desconto extra que vai torná-lo muito mais acessível ali para começar já em janeiro. As inscrições são abertas, matrículas abertas. O candidato que for portador de diploma não precisa fazer vestibular. O candidato que tirou uma nota ali acima de 450 pontos ou bem perto pode também fazer direto pelo Enem, sem precisar fazer vestibular. E se você não é portador de diploma, não fez o Enem, não está transferindo, basta agendar e o nosso vestibular pode ser feito a qualquer momento, né? Hoje, agora mesmo, se quiser ir lá na faculdade fazer o vestibular, já está disponível. São 2 horas de prazo para realizar isso e a gente só fecha hoje às 8 horas da noite. Se precisar, a gente fica um pouquinho a mais também, para garantir que todos consigam. Pode correr lá que a gente está pronto para atender. E uma coisa legal, né? Não sei se você viu, não sei se você, telespectador, consegue se visualizar nisso, mas o nosso modelo de aula, nesse sentido que a Silene mostrou, é muito dinâmico. Você pode participar, você pode fazer comentários, pode trazer vivências do dia a dia. Pode participar de cenários como roleplay, né, que é de um júri simulado, simular como se você fosse advogado, o juiz, a parte, né, o réu, a vítima. A promotoria pública, qual promotoria tipo pública. Dentro do direito, né? É algo muito dinâmico, né, Silene? Sim. O papel dela principal é treinar o professor que não tem uma formação pedagógica para garantir o melhor ensino-aprendizagem para o aluno. O nosso foco é o aluno, é a prática, é que ele esteja inserido como protagonista e não como mero observador, mero espectador. Então, vamos mudar, né, essa categoria de ensino só passivo, em que o aluno só assiste, para o modelo revolucionário e inovador, que é ofertado em Sorriso somente pela Faculdade Atenas. E o curso de Direito tem um leque de opções, né, para atuar, né? Não necessariamente que você vai fazer Direito, que você vai ser advogado, né? Tem um leque de opções na formação, né? Exatamente. Então, assim, o mais assim gostoso de saber, de ver a evolução dos alunos, que dentro das diversas disciplinas, que eu vejo assim que muitas disciplinas são diferenciadas, embora esteja sempre presente, né, o direito civil, o direito penal, os vários tipos de direito, essa aprendizagem baseada na metodologia ativa
Eu já ouvi até alguns comentários de outras pessoas dizer assim, mas o aluno fica só brincando, porque às vezes tem atividades criativas de brincadeira para fazer, mas sempre com foco no sentido assim, o aluno está aprendendo lei e ele está aprendendo essa aplicabilidade. Então, assim, desde o princípio do início da metodologia ativa, a base era o seguinte, era trazer o aluno para a experiência, para os conhecimentos prévios dele. Então, hoje, por exemplo, infelizmente em Sorriso, supondo, a gente tem muitas questões de violência contra a mulher. Então, no momento da aula, o aluno vai, você vai trazer, né, um tema a respeito desse, ele vai pensar sobre o cotidiano dele, que é algo dos conhecimentos prévios dele, que é aquilo que ele vive no dia a dia. E aí, dentro dessa vivência que ele tem no dia a dia, faz a aplicação da lei de uma forma criativa e divertida. Então, assim, a metodologia, ela é Learning of Experience, ou seja, a aprendizagem baseada na experiência do dia a dia. Que bacana, né, gente? Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Algo mais que vocês queiram falar a respeito sobre o curso e também, é claro, né, sobre essas inscrições que acontecem durante essa semana? Segue até amanhã, né? Obrigado você, Milena. As inscrições com esse desconto especial segue até amanhã. Nós estamos com matrículas abertas, correm lá para fazer a matrícula. A inscrição é gratuita, tá? Não precisa pagar para fazer vestibular, não tem taxa extra de matrícula. E venha vivenciar isso. Eu ouço de alunos, né, já ouvi nos corredores, nas salas de aula, alunos fazerem comentários como: nossa, eu achava que eu sabia sobre o concurso de pessoas no direito criminal. Aqui que eu vim aprender. E outra aluna uma vez comentou: eu aprendi em uma semana aqui o que eu não tinha aprendido em um semestre em outra faculdade. Então, você quer um ensino revolucionário, inovador, participativo, a Faculdade Atenas é a sua melhor opção na região norte de Mato Grosso. Tá certo. Muito obrigada, pessoal. E a gente continua aí, né, recebendo vocês sempre que vocês precisarem. Estamos sempre de portas abertas para trazer essas informações tão importantes, né, para a população de Sorriso. Tenham todos um ótimo Milena, dia. pela participação.